Responde rápido aqui para mim. Você sabe o que Warren Buffett, Anitta, Bill Gates, Fernando Haddad e Papa Francisco têm em comum? Não é uma piada não, tá? Você não conseguiu pensar em nada? Relaxa que eu te falo. Todos eles estão debatendo a tão polêmica taxação de grandes fortunas. Mas e aí, será que essa é uma questão realmente importante ou isso não passa de mais uma polêmica vazia da internet do pessoal mais extremista do Twitter, né? Do X agora, que fala que bilionários não deveriam existir? Vem comigo que eu vou te explicar nesse vídeo. Solta a vinheta aí, Caio. Bom, gente, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu ou até mesmo já falou aquela frase famosa de que ninguém gosta de imposto, mas ela não é muito precisa. A verdade mesmo é que ninguém gosta de pagar imposto, já que se o imposto recai sobre outras pessoas, a maioria não se importa muito. E é esse detalhe que faz toda a diferença nesse vídeo aqui que eu estou fazendo. A discussão de se o Estado deveria ou não colocar uma taxa em cima de heranças, ela está totalmente ligada ao tamanho dessas heranças em questão, já que como 99% dos brasileiros não irão receber uma grande herança dos pais, essas pessoas acabam sendo a favor do imposto. Se a gente for olhar a realidade das famílias brasileiras atualmente, quando muitos dos filhos brigam para dividir um apartamento, um terreno na praia e um carro, você entende? Receber herança grande o suficiente para poder sossegar e não fazer mais nada é a exceção da exceção no Brasil. Quem trabalha no mercado financeiro, por conviver com muitos clientes, herdeiros, acaba achando que existem muitos herdeiros no Brasil, mas, gente, pode ter certeza que proporcionalmente não tem. Então, como 99,9% da população tem certeza de que não vai receber uma grande herança, é óbvio que uma proposta de taxação sobre a herança dos multimilionários terá apoio popular. Mas antes da gente entrar na discussão prática se isso é uma alternativa viável para a economia, a gente deveria ter uma discussão teórica e se perguntar qual a justiça em ser a favor de taxar uma minoria apenas porque você não faz parte dessa minoria que será prejudicada, você entende? Isso sem falar que, assim como aconteceu com o imposto de renda, que é o caso mais emblemático, impostos sempre começam lá em cima nos mais ricos e pouco a pouco eles vão começando a afetar os mais pobres. Para quem nunca ouviu essa história, o imposto de renda surgiu lá na Inglaterra, idealizado por William Pitt no ano de 1799, quando os ingleses estavam lá em guerra comercial com a França de Napoleão. A lógica era muito simples: taxarem no máximo 10% a renda dos ingleses mais ricos de forma temporária enquanto durasse o conflito, o que realmente aconteceu. A ideia foi muito boa e funcionou como o planejado. O problema foi que poucos anos depois, em 1842, o imposto de renda voltou e desde então o que era temporário e apenas na Inglaterra, ele acabou se tornando permanente e agora se espalhou pelo mundo todo. Mas só para deixar um dado curioso aqui, ele voltou com uma taxa de apenas 3%, muito menos do que a gente paga hoje. Inclusive, tem até uma frase muito famosa do economista Milton Friedman, que ele diz assim: nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. E olhando a isenção para a declaração do imposto de renda agora de 2024, que é referente aos números de 2023, quem recebeu mais de R$ 2.826 por mês ao longo de 2023 já entra na tributação de 10% do imposto de renda. Fazendo uma continha de padaria aqui, R$ 2.826 ao longo de um ano dá um total de aproximadamente R$ 34 mil. Você vai dizer para mim que um brasileiro que tem essa renda é considerado rico e deveria pagar esse imposto? Gente, para mim não faz o menor sentido. Quando se fala em taxar grandes fortunas e taxar heranças, muitas vezes os dois assuntos acabam parecendo um só, o que causa muita confusão na cabeça das pessoas. Existe uma diferença enorme entre a discussão de taxar heranças e taxar os mais ricos. Então eu vou dividir esse vídeo aqui entre essas duas partes diferentes. Primeiro eu vou trazer a minha opinião em relação aos impostos sobre herança e na segunda parte eu vou falar dos impostos sobre os bilionários.
Começando em relação aos impostos em cima da herança, eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas a ideia não é taxar qualquer tipo de herança, mas sim apenas as de porte relevante. Aí você pensa comigo aqui, o sujeito passa a vida toda dele pagando impostos. No que ele recebe de salário, tem imposto. No que ele compra, também tem imposto. No lucro dos investimentos, mais imposto. E ao que tudo indica, até para morrer vai ter que pagar imposto. Não pode nem morrer em paz mais. A lógica que os defensores desse imposto argumentam é que a herança é um patrimônio conquistado sem esforço por parte de quem recebe e muitas vezes os herdeiros acabam tomando decisões que destroem um bem útil para a sociedade em questão de poucos anos. E aí realmente todo mundo conhece uma história dessa, alguém que passa a vida toda construindo casas no bairro, juntando ali 30, 40, 50 casinhas que rendem ali todo mês o aluguel certinho, e quando esse patrimônio chega na mão dos filhos, tudo é dissolvido em 5, 10, 15 anos no máximo. Esse argumento é verdadeiro? Claro que é. Isso acontece o tempo todo. Nesse momento mesmo está acontecendo. Alguns herdeiros são máquinas de transformar anos de trabalho em absolutamente nada em pouquíssimo tempo. A questão é o seguinte, a economia é um jogo de incentivos, as nossas decisões não são 100% racionais e matematicamente calculadas. A gente age de acordo com os incentivos que são dados. Então, pensa no meu caso, por exemplo. A minha esposa está grávida e é claro que, sabendo disso, agora eu tenho o maior motivo para produzir mais, continuar estudando, trabalhando e crescendo o patrimônio da família. Se você é pai ou mãe, você sabe disso. Não há motivação melhor para continuar trabalhando e enfrentando os desafios do dia a dia do que ter uma família. Um dos principais incentivos para as pessoas construírem algo é justamente a aspiração de deixar um patrimônio para os seus filhos. Embora eu acredite que é importante dar as melhores ferramentas para que o meu filho batalhe e conquiste suas próprias coisas com o próprio esforço, com o próprio suor. Mesmo assim, eu me pergunto, será que é justo o que eu construir durante a minha vida toda, será que é justo que fique com o governo? Então taxar logo esse patrimônio que vai ser passado dos pais aos filhos após a morte não parece ser o incentivo certo que o Brasil esteja precisando nesse momento. Ainda assim, houve uma polêmica recente aí por parte do governo que deu sinal verde para taxarem a herança da previdência privada, mas já voltaram atrás. O interessante é que Bernard App, que é o secretário da reforma tributária, ele disse que essa decisão de retirar o imposto foi uma avaliação política. Ou seja, eles só estão retirando porque iria pegar muito mal e o que o governo não precisa é de mais polêmica, ainda mais relacionado a imposto. O objetivo da reforma era fazer com que tanto as previdências do tipo PGBL ou VGBL entrassem na base de cálculo do ITCMD, que é o imposto ali que se paga em cima de herança e doações. Resumindo, por enquanto a previdência privada se safou do imposto, mas eu tenho certeza de que outras tentativas elas vão ser planejadas, seja em relação à previdência privada ou outros produtos financeiros. O governo atual parece que está com sede de arrecadação e o tema das heranças provavelmente não vai parar por aí. Pode anotar o que eu estou falando. Então, já deixa o like aqui no vídeo enquanto você ainda não paga imposto para fazer isso, porque, brincadeiras à parte, isso me ajuda muito e me motiva a seguir produzindo conteúdo aqui no canal da Carteira Z. Nos últimos anos, principalmente depois da pandemia de 2020, tem se criado toda uma polêmica em relação a se bilionários deveriam ou não existir e também se vale a pena ou não taxar os mais ricos. E o motivo para isso, como você deve imaginar, é que desde a pandemia a economia mundial anda patinando tanto nos países desenvolvidos e principalmente nos emergentes, com juros e inflação lá nas alturas. Se a gente pegar até o caso dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, o país passou pela pior inflação dos últimos 41 anos em 2022 e ainda está com uma taxa de juros nos maiores patamares desde o começo do século. Atualmente está entre 5,25% e 5,50%. E aí algumas pessoas vão dizer que essa discussão é justa ou injusta, mas a verdade é que ela faz sentido. Diante de tanta desigualdade, é esperado que as camadas com pouco recurso passem a rivalizar ainda mais com quem está no topo, principalmente nos momentos em que a crise aperta. Quando a economia está crescendo e a situação de todo mundo vai melhorando de alguma forma, acaba que ninguém se importa se o rico melhora uma velocidade mais rápida que o pobre. O problema é que quando a economia está desacelerada, a população mais pobre
começa a ver a vida piorando e do lado de quem realmente tem muita grana, nada muda. Pelo contrário, há vários bilionários com patrimônio crescendo cada vez mais. Então, vendo tudo isso, é lógico que para alguns grupos políticos esse é o momento ideal para trazer de volta a discussão de taxar as grandes fortunas, mas esse debate todo é feito de forma muito populista, como se fosse uma rivalidade entre times de futebol. Primeiro começam aquelas publicações do tipo, se Elon Musk fosse gastar $1.000 por segundo, ele demoraria 87 vidas para poder gastar todo o seu dinheiro, que não faz o menor sentido. E acredite ou não, existe um jogo que você pode brincar de gastar o dinheiro dele. Tem aí no Play Store, para quem usa Android, né? É só procurar por Spend Elon Musk Money. E eu sei que quem acompanha o mercado financeiro já pode ter isso claro na mente, mas 99% das pessoas não sabem, nesse caso, que o dinheiro de Elon Musk não está na conta do banco dele. Ele não abre o aplicativo lá do Nubank e sai para tomar um café de boteco no Vale do Silício e vê que ele tem 200 e porradaria bilhões de dólares para ele pagar esse café com leite e um pão na chapa. Não é assim que funciona. As grandes fortunas, e aqui a gente está falando de grandes fortunas de verdade, elas estão, na sua esmagadora maioria, sem liquidez. São participações em empresas, imóveis, fundos e por aí vai. Não é dinheiro parado na conta. Então, só daí você tira que aquela pergunta clássica de taxar os mais ricos funciona, ela não faz muito sentido porque não existe uma forma clara de como isso seria feito. Eu só poderia vir aqui falar se funcionaria ou se não funcionaria, caso eu soubesse como todo o processo iria acontecer. Você quer ver só como eu poderia dizer se a taxação traria ou não bons resultados e teria efetividade sem, por exemplo, saber o tamanho do imposto? A gente vai taxar em 1% ou em 30%? Isso faz total diferença. Só você ver o caso da França lá em 1982, se eu não me engano, o presidente François Mitterrand, lá do Partido Socialista, ele resolveu taxar as grandes fortunas. Até aí tudo normal, né? Uma hora todo o país vai acabar fazendo isso. O problema é que eles colocaram uma taxa de 30%, isso mesmo, 30%, um absurdo de tão alto. Para piorar, a França é um país que está do lado de Andorra, que era considerada paraíso fiscal da Alemanha, da Itália, da Espanha e de outros países que também falam francês, Luxemburgo, Suíça e Bélgica. Ou seja, o que não faltava eram boas opções de países vizinhos para os bilionários se mudarem e fugirem do imposto. E qual foi o resultado dessa carga tão alta? Foi um fracasso total. Aconteceu o que todo mundo estava esperando. Fuga de capital do país gerou menos atividade econômica, menos emprego, menos renda e, resumindo, piorou a situação do país. Esse imposto já sofreu várias alterações e reintegrações ao sistema, sendo a última mudança significativa em 2018 por Macron, que colocou o imposto apenas em imóveis e deixou de fora do cálculo outros tipos de ativos. O problema é que agora já estão pensando em trazer de volta o imposto sobre grandes fortunas, como era antigamente, conhecido pela sigla ISF, né? Isso tem gerado a maior polêmica lá na França. Mais uma no caso. Mas se essa taxa fosse de apenas 1%, vamos supor, será que valeria a pena todo o estresse e burocracia para se mudar de país? Ou será que, para evitar a dor de cabeça, os bilionários pagariam o imposto mesmo reclamando? Essa é outra questão importante, já que quando se fala em taxar grandes fortunas, o principal argumento de quem é contra é a fuga de capital. Mas se a taxa for pequena e outros países acompanharem, será difícil ter para onde fugir. E é por isso que muitos blocos de países, como é o caso do G20, tentam fazer uma taxação em conjunto para dificultar ali a fuga de capital entre os países, já que o plano é o máximo de países possíveis adotarem o imposto em cima de grandes fortunas. Então eu vou repetir que essa questão do funcionar ou não é muito simplista e tudo vai depender de como o processo será feito. Não é algo tão preto no branco como quem tem um lado partidário nessa disputa faz parecer. Uma coisa eu sei, seja você a favor ou contra, o provável é que uma hora ou outra o imposto sobre grandes fortunas vai acabar saindo, até porque ele está previsto no artigo 153 da Constituição Federal desde 1988. Esse é um dos temas que os constituintes não bateram o martelo e não decidiram tudo de forma precisa, até pelas dificuldades que eu comentei. Então ficou para os deputados federais e senadores do futuro resolver isso. A questão é que esse futuro chegou. Já tem quase 40 anos da Constituição Federal de 88 e nada do Legislativo resolver essa questão. Mas uma hora vai ter que sair do papel.
E aí agora eu quero saber de você, quando um projeto de taxar grandes fortunas estiver para votação, como você acha que o projeto tem que ser feito? Eu quero pedir a sua opinião aqui nos comentários, vou interagir com vocês e vou ler todas, beleza? Um abraço, até a próxima, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Até mais.